Olá pessoal, boa noite, sou o pastor John Farais, estou mais uma vez aqui com um devocional para trazer uma palavra de fé e de esperança sobre todo medo e sobre tudo aquilo que não pertence a Deus para você e a sua casa. Então, antes de começar o devocional, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse esse vídeo aqui para que possa alcançar milhares e milhares de pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Hoje no devocional, eu gostaria de ler uma passagem que está escrita em Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22, diz: Terminada a refeição, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, e enquanto ele despediu o povo, em seguida subiu a montanha, aonde pôs-se a ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe, quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiram pensar direito e disseram: é um fantasma! Ficaram apavorados. Verso 27. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. E Pedro, no ímpeto de coragem, no ímpeto de fé, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até aí andando sobre a água também. E Jesus disse: venha. Pedro então pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas, indo na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo, fazendo barulho sobre os seus pés, a sua fé se foi e ele começou a afundar. E ele gritou: Mestre, salve-me! E Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e censurou: que homem sem fé, o que aconteceu com você? Amém? Essa passagem aqui que eu gostaria de falar, eu gostaria de começar contando sobre ela, que os discípulos deles foram. Jesus ficou para orar, mas foi Jesus que mandou os discípulos irem. Falou assim: vai até o outro lado que eu vou encontrar com vocês lá. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos no meio da nossa jornada, nós não estamos vendo Jesus, mas nós estamos indo na direção que Ele nos mandou ir. E no meio da nossa jornada começa a vir uma tempestade, começa a vir ventos, as ondas ficam maiores, e por um tempo nós achamos que conseguimos, que damos conta, até que chega um momento que fica aterrorizador. Diz na Bíblia que os discípulos tinham certeza que iriam morrer, que não teria como eles escaparem dessa tempestade. E por quantas vezes estamos em situações que nós falamos assim: Deus, eu vou morrer, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer e tudo. E você está prestes a falar assim: Senhor, eu vou morrer. E sabe o que é o pior? Você olha para dentro do seu barco e você não vê Jesus. Você olha para dentro do seu barco e fala assim: Senhor, foi o Senhor que me mandou por esse caminho e eu não estou te vendo. Senhor, onde o Senhor está? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar para você nessa noite é: só porque tem tempestade não significa que Jesus está ausente. Não é porque você não está vendo Jesus que significa que Deus está ausente na sua vida. Fique tranquilo. Você pode estar vivendo a maior tempestade que você estiver vivendo. Isso não indica que Jesus não está indo te salvar. Isso não indica que Jesus não está indo em direção até você. Não é porque você vê a tempestade que você não está vendo Jesus, que Jesus não está lá. A tempestade não significa ausência de Jesus. Mas eu vou te falar, Ele é o socorro bem presente no meio da tribulação e no meio da angústia. Então fique despreocupado, porque Ele está indo até você no meio da tempestade. Não tenha medo, mas tenha fé que Ele está chegando até a tua casa e até a sua vida. Fique tranquilo que Ele não tarda, Ele não está chegando antes, Ele não está chegando depois, mas Ele vai chegar na hora certa para fazer o maior milagre na sua vida. Jesus está chegando na tua vida. Amém? E o último ponto que eu gostaria de falar aqui é porque Jesus, Ele chega no meio da tempestade, está todo mundo aterrorizado porque eles não conseguem conhecer quem é Jesus. E Jesus chega andando sobre as águas. E Pedro, no ímpeto de coragem, no ímpeto de fé, ele fala algo. Ele fala assim: Jesus, se for tu mesmo, pede para que eu saia do barco e que eu ande e caminhe sobre as águas até chegar a você. E Jesus vira para ele e fala assim: então venha, Pedro. E Pedro, no ímpeto de fé, se pôs para fora do barco e começou a andar sobre as águas. E naquele momento, ele estava andando não sobre as águas, mas o que pavimentava o chão sobre o qual ele estava andando era a fé de Pedro. Pedro não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre a fé, ele estava pisando em fé, ainda que ele não visse o chão, ele estava caminhando, ele estava tendo fé. E eu quero te falar algo:
quando você tem fé, mesmo no meio da tempestade, você vive algo único, você vive algo exclusivo, você vive algo que ninguém nunca viveu. Sabe por quê? Porque você está andando sobre fé. Quando no meio da tempestade você tem fé, você vai viver aquilo que ninguém nunca viveu. Você pode não acreditar, as pessoas aos teus lados vão ficar assim: meu Deus do céu, como ele está andando sobre as águas. Mas é a tua fé que está fazendo você caminhar em lugares onde ninguém jamais caminhou. Mas quando Pedro tem medo, ele afunda. Diz na Bíblia que quando Pedro perde a fé, ele afunda. O que eu quero falar com isso? Caminhe por fé. Enquanto você caminhar por fé, ainda que você esteja passando a maior tempestade da tua vida, ela não te submergirá. E você vai viver coisas inacreditáveis, a ponto de pessoas ao teu redor falarem assim: meu Deus do céu, como ele está vivendo isso? Como esses milagres estão chegando na casa dele? Mas é porque você está vivendo sobre a fé. Porque quando você começa a viver sobre o medo, você afunda. Mas enquanto você vive por fé, você caminha e chega na direção em que você tem que chegar. Mas se fique preocupado, talvez você esteja afundando hoje. Diz na Bíblia que Jesus foi rápido e pegou pela mão de Pedro. Ainda que você esteja vivendo sobre o medo, chegou a hora de você viver sobre a fé. Ainda que você esteja afundando, Jesus hoje é rápido em pegar a tua mão e te levantar, para você poder começar a viver sobre a fé. Amém? Vamos orar agora. Gostaria de orar agora por você e toda a sua casa. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos deixado entrar na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu celular, não importa onde seja. E que espero que esses devocionais estejam te abençoando muito. Amém? Vamos orar. Depois que eu orar, eu gostaria de compartilhar um recadinho com vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, ó Pai, talvez estejamos vivendo, ó Pai, tempestades na nossa área financeira, na nossa área sentimental, tempestade, ó Pai, nos nossos sonhos, nos nossos planos, ó Pai, a ponto, ó Pai, de não sabermos mais como iremos sobreviver, ó Pai. Mas, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que ainda que exista tempestade, isso não indica, ó Pai, que o Senhor está ausente, mas que o Senhor é o socorro bem presente no tempo de angústia, no tempo de aflição. Então, que o Senhor está vindo em nossa direção, ó Pai, que o Senhor está vindo e caminhando, ó Pai, em nossa direção, ó Pai, Senhor, ó Pai, que no meio da tempestade, ó Pai, no meio da crise, nós vamos viver, ó Pai, coisas inacreditáveis, porque nós não vamos andar sobre o medo, mas nós vamos andar sobre a fé. E quando nós andamos sobre a fé, nós andamos sobre as águas, nós vemos o espetacular e nós vemos o incrível, Pai do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha só, tem um WhatsAppzinho que está passando aqui. Se você quer entrar em contato conosco, nos mande um WhatsApp, que nós vamos estar prontamente felizes em te responder, em te ajudar, em mandar uma palavra e fazermos o que estiver ao nosso alcance para podermos te ajudar. Fechou? Um beijo e não esqueça da nossa programação no nosso YouTube. Curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo.